Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direito Tributário. Hoje nós vamos falar dos tributos em espécie. Relembrando que o conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, não existe a possibilidade da pessoa não querer pagar tributo. Todo mundo que realiza o fato que cobra o tributo, por exemplo, se eu tenho uma casa, um imóvel, na área urbana, eu tenho que pagar IPTU. Então, quem realiza o fato que é chamado de fato gerador, automaticamente vai ser cobrado do imposto, porque é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatória, tá? Lembrando que não é uma punição, não constitui sanção do ato ilícito, é instituído sempre por lei e é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por que vinculada? Porque o poder público ele só tem uma forma de cobrar, tem que ser tudo certinho dentro da lei. Ok? Então vamos para as espécies de tributos. Fica aqui, eu sou Cecília Montes. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora que a gente vai ter muito vídeo importante para você estudar. Então, as espécies de tributo no Brasil, atualmente, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Nós já vimos anteriormente que essa é uma teoria pentapartida ou quintipartida, como queira dizer, mas que são 5 tributos, já reconhecido pelo STF, a Constituição Federal de 88, também traz essas espécies tributárias. Então, esse primeiro, impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós achamos no artigo 145, incisos 1, 2 e 3. Os empréstimos compulsórios estão no artigo 148, todos da Constituição, e as contribuições especiais está no 149, 149A, 149B e seguintes, também da Constituição Federal. Então, vamos começar a falar dos impostos. O que são impostos? E aqui no primeiro slide nós podemos ver um desenho, né, de um dinheiro pago para os cofres públicos e automaticamente ele é direcionado de acordo com o orçamento. Então, o imposto é uma espécie de tributo que ele tem uma arrecadação para suprir serviços universais. Como assim universais? Não tem vinculação em regra, e a gente vai ver que tem exceções, da receita de imposto. Vou dar um exemplo. Eu tenho 5 empregos, vamos dizer. Cada emprego, vamos dizer que eu dou aula em 5 faculdades. Cada faculdade eu direciono um salário para pagar uma conta minha. Então, eu vou dizer que o salário da faculdade 1, eu vou pagar as contas de casa. Da faculdade 2, eu vou pagar colégio de filhos. Então, cada faculdade eu direcionasse para um pagamento de uma conta. O poder público pode fazer isso com os impostos? Não. É vedada a vinculação da receita de imposto. Quem quiser anotar, está no artigo 167, inciso 4 da Constituição. E a gente vai ver que tem exceções. Então, em regra, o dinheiro do imposto ele entra no cofre público e ele vai ser direcionado de acordo com a lei do orçamento. Vou dar um exemplo. O município ele arrecada 3 tipos de impostos: IPTU, ISS e o ITBI. Nós vamos estudar cada um deles, tá? Então, o dinheiro do IPTU vai para os cofres públicos. Então, ele arrecada todos os 3 tipos e depois a lei orçamentária, quando o dinheiro estiver na conta, vai dar o direcionamento. Mas, automaticamente, ele não sabe que o dinheiro do IPTU foi para pagar isso ou aquilo, diferentemente das taxas, porque a taxa de coleta de lixo, que são de resíduos sólidos, é para o serviço de coleta de lixo. A taxa é para serviço público específico e divisível, imposto não, tá? Então, essa é a grande diferença. Os impostos, o dinheiro vai para os cofres públicos, então abarca serviços universais e indivisíveis. E aí, como é que eu vou saber quais são os impostos, as espécies de impostos? Quem arrecada? Eu vou saber pela direção que a Constituição traz. Ela outorga, ou seja, ela impõe. Outro exemplo, falei de IPTU. Somente o município e o Distrito Federal, ambos, podem instituir e arrecadar IPTU. Tá? Por quê? Porque a Constituição, ela outorga isso. Se o Estado quiser, ele pode instituir e arrecadar IPTU? Não, porque é uma delimitação de competência constitucional e ela é indelegável. Está lá no artigo 7º do Código Tributário Nacional. É uma das características de competência que nós vamos ver na aula de competência. Beleza? Então, só para vocês memorizarem aí, eu coloquei princípio da não vinculação ou da não afetação, que eu falei que está no artigo 67, inciso 4 da Constituição Federal. Tá? Esse princípio, ele traz exceções, como eu disse agora há pouco, e são importantes, porque eu não posso vincular a receita de imposto. O poder público ele não pode pegar o dinheiro do IPTU e vincular para asfaltamento de ruas, para calçamento, para limpeza de ruas, ele não pode fazer isso. E aí, tem alguns casos
em que a própria Constituição diz que deve haver vinculação da receita de imposto. Então, como é que eu faço, Cecília? Se vier, pode haver vinculação da receita de imposto? Em regra, você diz não. Excepcionalmente, sim. Em quais casos? No artigo 67, inciso 4, para a repartição de receitas tributárias, lá na Constituição, a partir do 157 até 162, vocês vão ver que obrigatoriamente é a repartição de receita. O ITR, por exemplo, a União arrecada o Imposto Territorial Rural da zona rural de um município e divide com ele metade da arrecadação do ITR, em regra. Então, essa repartição ela é constitucionalmente prevista e é uma espécie de vinculação. Outra espécie é para saúde, educação e atividades da administração tributária. Isso tudo está previsto na Constituição. Ah, então se arrecada o imposto, tem que vincular um valor para a saúde? Sim, está previsto em lei. Para a educação, também. E para atividades de administração tributária, também. Outra espécie de vinculação é a repartição da arrecadação do Fundo de Combate à Pobreza. Está delimitado no artigo 80 da DCT e também no artigo 159, fala na Constituição da repartição de receitas, né? É a majoração de 5% do IPI ou do imposto que vier substituindo. Incidentes sobre supérfluos, que são aqueles produtos que são dados como não sejam tão importantes, né? Uma bolsa, uma coisa supérflua, e aplicável até a extinção do fundo, tá? Isso foi de acordo com a emenda constitucional aí da reforma tributária, que a gente vai falar da reforma também, bem mais a fundo adiante, teremos aula só disso. E imposto sobre grandes fortunas, quando instituído também, tem essa vinculação aí, ok? Então, isso está no artigo 67, inciso 4. Dizer que o poder público comprou ambulâncias e aí ele dá uma nota de empenho, ou seja, aquela pessoa ela sabe que vai receber o dinheiro do poder público e aí ele já vincula a receita para essas operações anteriormente criadas, que a gente chama de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Vocês sabem, o poder público ele não paga tudo à vista, ele vai colocando na linha de crédito e depois ele vai arcando com esses custos. E também é um tipo de vinculação de receita, tá? Só para vocês saberem também. Para a União, quanto tem garantias e contra-garantias, pode vincular receita. E para pagamento de débitos com a União, né? Se está devendo algum dinheiro para a União, algum ente político, algum ente público, União não, Estado, DF, município, eles podem haver vinculação da receita, tá? Dos impostos. Mas, em regra, não pode somente nesses casos. Do 67, inciso 4, para vocês saberem.